Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu sei que vício a gente tem de falar boa noite, mas seja a hora que for que você estiver acessando esse vídeo, se for à noite, boa noite, se for à tarde, boa tarde, se for durante o dia, bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Mais uma roda de conversa. E nesse momento eu quero falar com você sobre Jesus, o Deus em forma de gente. O que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra de Deus nos chama a atenção, Mateus, né? Ele está nos chamando a atenção porque Mateus ele quer que nós entendamos que o mais importante que receber milagres de Jesus, mais importante que nos impressionarmos com Jesus e mais importante do que nós ficarmos boquiabertos com o poder sem limites de Jesus, Mateus quer que nós reconheçamos em Jesus a presença do único Deus verdadeiro e que também percebamos que Jesus é o reino de Deus na história. Fique conosco, fique comigo em mais esse roda de conversa. E antes de tudo eu quero convidar você, ou pedir a você, implorar para você, que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E você que já é inscrito no nosso canal, eu quero pedir para você que você assista, dê um like, compartilhe e comente. Isso é muito importante para que nós possamos crescer como canal, para que a palavra de Deus possa ser propagada, mais pessoas sejam alcançadas. Então vamos lá, sem muita delongas, sem mais delongas, vamos hoje falar sobre Jesus, o Deus em forma de gente. Nós estamos falando de Mateus, no capítulo 8, hoje do verso 15 até o verso 13. Essa história, esse texto nós já lemos, já falamos da história, mas hoje nós vamos pegar aqui mais uns detalhes dessa história. E o que nós temos aqui nesse texto diz assim, Mateus escrevendo, narrando a história, ele narra da seguinte forma. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Só preciso... Aliás, eu sei disso por quê? Porque estou sob autoridade. Estou sob a autoridade dos meus superiores. E eu também tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer, vão, e eles vão. Ou, venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó, no banquete no reino dos céus. Mas muitos
para os quais o reino foi pregado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Querido, nesse texto, nessa parte do texto de Mateus capítulo 8, verso 5 até o verso 13, Jesus ele é apresentado por Mateus de três maneiras. Na verdade, em todos os evangelhos, né, Jesus ele é apresentado de três maneiras. A primeira maneira que os evangelhos apresentam Jesus, é Jesus como sendo o homem perfeito. A segunda maneira pelo qual nós conhecemos Jesus a partir do Evangelho, ou através do Evangelho, ou à luz do Evangelho, Jesus ele é o Messias de Deus. Ele é o ungido de Deus. Ele é o enviado de Deus. E a terceira maneira, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Emanuel, é o Deus encarnado, é o Deus conosco. Assim, Jesus é apresentado aí em todo o Evangelho ou em todos os Evangelhos. Então, nesta passagem em específico, que nós acabamos de ler, todas essas figuras se misturam e se entrelaçam. Nessa passagem, Jesus ele é o Messias, ele é o prometido a Israel, porque o texto faz, e o próprio Jesus, né, no texto, ele faz referência ao reino dos céus, e o reino dos céus ao qual Jesus está fazendo referência, ele está associado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Jesus também é o homem perfeito. Por quê? Porque tantos sinais quanto as maravilhas que ele opera, apesar de serem indicativos da sua identidade messiânica, da sua identidade enquanto Messias, Jesus faz todos esses milagres como um homem. Mas ele faz esse milagre como homem que é completamente, totalmente submisso ao Espírito Santo de Deus. Mas também, nesse texto, Jesus é Deus. E o que nos chama a atenção nesse texto é que é esse comandante romano, um estrangeiro, centurião, é ele que identifica, é ele que percebe, é ele que sabe disso. Porque a fala dele quando ele fala, olha, eu não sou digno de entrar na minha casa, eu não mereço que o senhor entre na minha casa, basta uma ordem sua e meu servo vai ser curado. Quando o centurião faz isso, o que o centurião está dizendo é: eu reconheço a sua autoridade como Senhor. Ele está dizendo, eu sei disso. O que ele está dizendo é: não precisa ir na minha casa, basta dar uma ordem. Basta uma palavra de ordem e está tudo resolvido. Querido, eu quero especular sobre esse texto. E quando a gente especula sobre esse texto, o raciocínio aqui provável é que este homem romano, ali
vivendo no contexto dos judeus, no contexto hebreu, ele ouvia da palavra de Deus, ele ouvia os mestres da lei conversando, ele ouvia o povo de Deus falando das Escrituras. E nós sabemos, pela própria Bíblia, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu quero especular aqui? É que, provavelmente, este homem ouviu os doutores da lei, os mestres da lei, falando, discursando, ensinando, discutindo sobre a narrativa da criação, conforme apresentado em Gênesis. E esse homem deve ter ouvido o povo de Deus, os estudiosos das Escrituras, falando sobre esse Deus, o Deus de Israel, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o mundo a partir de palavras de ordem, a partir das ordens às quais Deus deu, assim todas as coisas vieram a existir. Ele ouviu, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja os luminares e houve os luminares. Disse Deus, haja separação entre águas e houve separação. Esse homem ouviu essas coisas e isso, de repente, entrou na mente dele. E agora, nesse momento em que ele, ouvindo isso, ouvindo do ministério de Jesus, provavelmente ali, ainda que de longe, vendo Jesus, tanto que ele percebeu que Jesus era acessível e chegou-se a Jesus, teve acesso a Jesus. Então, esse homem, provavelmente, ele conhecia as Escrituras, ainda que de ouvir falar, mas ainda assim ele tinha fé naquilo que ele ouvia. Diferente daqueles que tinham conhecimento, discursavam, mas não conseguiam ali entrar. Isso não entrava, não penetrava no coração a ponto de ir para a mente e eles conseguirem realmente se converter, agir a partir daquilo que eles criam e estudavam. Este homem não, é diferente. Esse homem, ele sabe que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele reconhece que em Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, ele reconhece que Jesus não reconhece limites. Jesus não reconhece limite de tempo. Jesus não é limitado pela distância. Jesus também, ele não é limitado por obstáculos. Não há uma força natural, nem sobrenatural, nem temporal, nem atemporal, nem uma força... não tem força que controle Jesus, que limite Jesus, que impeça Jesus. Não há poder, não tem entidade, não existe nada, como o Paulo fala, inclusive aos Romanos, não há poder nem autoridade, não há nada que impeça Deus de fazer a sua vontade. Nada pode se opor à vontade soberana de Deus. E esse homem reconhece isso. Então, querido, por trás dessa narrativa, desse texto, desses poucos versículos, por trás dessa história
da cura desse servo, desse oficial romano, o oficial que reconhece uma autoridade suprema, existe uma mensagem que é bastante sutil para nós. Esse texto milenar traz uma mensagem para nós, homens, mulheres do século 21. Mas essa mensagem que é sutil, ela é ao mesmo tempo ousada, é ao mesmo tempo explícita para mim, para você, para a igreja de Jesus. O que é que Mateus está querendo que nós vejamos nesse texto? O que ocupou a mente de Mateus para ele escrever, relatar isso? Mateus ele está preocupado em nos revelar, nos apresentar a identidade de Jesus. E Mateus quer que nós olhemos para o texto bíblico e vejamos no texto bíblico, vejamos nessa narrativa, que Jesus é o homem perfeito. Mas ao mesmo tempo, Jesus é o Messias de Israel. Mas ao mesmo tempo, Jesus é o próprio Deus. Mas enquanto Deus, ele é Deus em forma de gente. Ele é Deus encarnado. Querido, é por isso que eu comecei dizendo e quero terminar dizendo. O que Mateus quer revelar para mim e para você, com essa sutileza, mas essa forma explícita, é que mais importante do que nós recebermos os milagres de Jesus, mais importante do que nós nos impressionarmos com todo o poder, sem limites, sem barreiras, sem limite de tempo, sem distância de Jesus, mais importante que tudo isso, inclusive mais importante do que tudo isso junto, Mateus quer que nós olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que reconheçamos em Jesus a presença de Deus. E em reconhecendo a presença de Deus na pessoa de Jesus, que nós reconheçamos que o reino de Deus já está entre nós, agindo, atuando, aqui, agora, na história, na nossa história, para a honra e para a glória do nosso Deus. Beijo para você. Fique com Deus. E que a palavra de Cristo possa entrar na sua mente, possa calar no seu coração e que você possa se apaixonar por esse Jesus e se converter a esse Jesus e que possa amar. Lembrando que ama Jesus aquele que tem os mandamentos de Jesus e obedece a todos eles. Que Deus te abençoe.